Beleza, rapaziada, estou aqui de volta, professor Neto Silvino, seu professor de matemática aqui do canal do Saber. Estou aqui para trazer para vocês a parte 3 do estudo da função quadrática ou a função polinomial do segundo grau. Nessa aula a gente vai falar sobre o valor máximo ou mínimo da função quadrática, que é isso, né? Esse tal de valor máximo ou mínimo a gente vai ver já já. A gente vai falar sobre o vértice da parábola e a gente vai aprender a construir o gráfico de uma função quadrática, construir uma parábola de forma rápida, simples e muito fácil. Ok? Então vamos dar sequência aqui na nossa aula para a gente descobrir o que é isso. Bom, gente, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. Nessa imagem eu tenho aqui um gráfico, esse que está destacado em azul. E esse gráfico nitidamente é de uma função que tem o coeficiente A maior do que zero, porque tem concavidade voltada para cima. E observe que nesse gráfico eu tenho destacado aqui alguns pontos. Esse ponto, que é referente a uma das raízes, no caso x1, e esse ponto que é referente a outra raiz, no caso o x. Isso para reforçar que o gráfico da função quadrática sempre intercepta o eixo x ou toca o eixo x no valor referente às raízes, ok? E eu tenho aqui um terceiro ponto, e esse ponto está indicado pela letra C. Não é à toa. Esse ponto que está indicado pela letra C está indicando que o gráfico da função quadrática intercepta o eixo y, que é esse eixo aqui, na vertical. O gráfico da função quadrática intercepta o eixo y no termo independente da função. Então, se a sua função é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, esse valor C indica onde o gráfico, a parábola, vai interceptar o eixo Y. Agora, observe aqui que eu tenho um quarto ponto. Eu tenho aqui um quarto ponto, ele está sendo indicado pela letra V, certo? Bom, esse ponto é chamado de ponto mínimo. Mas por que ponto mínimo? Observe que o gráfico ele vem nesse sentido aqui, da minha seta que eu estou desenhando aqui. O gráfico vem nesse sentido, certo? Ele vem descendo, descendo. Quando ele chega nesse determinado ponto V, ele não consegue mais descer. Então ele atingiu aqui uma altura mínima, ou um valor mínimo. Como ele atingiu um valor mínimo, não tem mais como descer, agora o que vai acontecer? Vai começar a subir. Então esse ponto V aqui é o ponto mínimo da função. E esse ponto tem um valor no eixo x, a gente chama de x vértice, e um valor no eixo y, que já está indicado aqui por y vértice. Esse ponto aqui é chamado de vértice da parábola. A representação desse ponto no eixo y é chamado de valor mínimo da função. Pois bem, galerinha, eu tenho aqui na segunda imagem a representação de uma parábola de concavidade para baixo. Ó. Observe aqui, A menor que zero, concavidade para baixo. Nós temos aqui alguns pontos bem definidos. Nós temos aqui esse ponto que representa o x2 e esse ponto que representa o x1, ou seja, representa as raízes da nossa função. Ok? Nós temos aqui um outro ponto indicado pela letra C. Esse ponto C ele representa termo independente da nossa função. Tem um outro ponto que eu queria destacar aqui, que é esse ponto V. Nós já falamos que esse ponto V aqui ele representa o vértice da parábola. Bom, assim como todo ponto no plano cartesiano, tem uma coordenada no eixo x, que a gente chama, no caso, esse de x vértice, e aqui no eixo y de y vértice. Aí nós temos aqui, ó, esse ponto V está sendo chamado de ponto máximo. Por que é ponto máximo? Observe, a gente vai fazer uma analogia aqui bem simples. Observe que algo foi lançado para cima. Um projétil, como se chama na física, né? Uma bala de canhão foi lançada para cima. Essa bala percorre determinada trajetória parabólica, chega em determinado ponto que ela perde força, perde velocidade e começa a cair em direção ao determinado ponto no solo. Esse ponto onde o projétil, a bala de canhão, perdeu altura, é chamado de ponto máximo, onde o seu projétil atingiu uma altura máxima, ou seja, atingiu um valor máximo no eixo X. Então, resumindo, gente, o que a gente pode anotar aqui? Observe, ó, que quando você tinha uma concavidade para cima,
você tem um valor mínimo, certo? A maior do que zero, valor mínimo. Quando você tinha aqui agora uma concavidade para baixo, A menor do que zero, valor máximo, ok? Cuidado para não se embananar na hora de... Cuidado para não se atrapalhar com essa questão de A menor que zero, valor máximo, A maior que zero, valor mínimo. Voltando a falar sobre o vértice, né? Eu falei lá que o vértice tem um valor no eixo X, que a gente chama de X vértice, e um valor no eixo Y, chamado de Y vértice, certo? Existe uma fórmulazinha para você calcular as coordenadas desse vértice. Uma fórmula para o X vértice e uma fórmula para o Y vértice. Para você saber em que ponto a sua parábola vai mudar de sentido. Qual é o ponto que ela vai fazer uma curva. Eis aí as fórmulas que se calculam o x vértice e o y vértice. Gente, esse x vértice é o valor do ponto V no eixo x, chamado de x vértice. E o y vértice é o valor do ponto V no eixo y. Todo ponto no plano cartesiano tem uma abscissa no eixo x e uma ordenada no eixo y. O vértice não seria diferente. Então o vértice tem um valor no eixo x, que é o x vértice, e tem um valor no eixo y, que é o y vértice. Muito bem. Para calcular o x vértice, você utiliza a expressãozinha menos b sobre 2a. E para encontrar o y do vértice, você utiliza a expressãozinha menos delta sobre 4a. Ok? Nada melhor do que a gente ver isso na prática. Então vamos para a prática. Muito bem, meus amigos. Para construir o gráfico de uma função do segundo grau, você precisa saber que o gráfico, ou a parábola, sempre intercepta o eixo x nas raízes da função. No caso, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Vai interceptar ou vai tocar, certo? Por que tocar? Porque quando o delta é igual a zero, o gráfico não intercepta o eixo x, ele só toca o eixo x no ponto referente à raiz ou às raízes da função, já que as duas vão ser iguais. E vai interceptar, vai cortar o eixo x duas vezes quando o delta for maior do que zero, que a gente vai ter duas raízes diferentes. A outra coisa que você precisa saber, que o termo independente c, o valor c da função quadrática, esse rapaz que eu vou destacar aqui agora, sempre indica onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Se for positivo, no lado de cima do y. Se for negativo, abaixo na reta y, no eixo y. A outra coisa que você precisa saber é que o vértice da parábola, o vértice V, é o ponto onde o gráfico muda sua trajetória. Então, galera, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo de como construir o gráfico de uma função quadrática de forma rápida, simples e fácil. Construa o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 5. Primeiro, a gente precisa calcular o x1, a gente precisa calcular o x2, a gente precisa encontrar as coordenadas do vértice, o valor no eixo x e o valor no eixo y, e a gente identifica rapidamente aqui o termo dependente da função, que é o 5. Para encontrar as raízes, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por duas vezes o valor de a. Para encontrar as raízes, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, gente. Ó, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por duas vezes a. Então vamos substituir a, b e c na fórmula de Bhaskara. Então aqui nós temos menos b. Menos b, gente, observe, o b é menos 4. Então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu vou já calcular separadamente. Tudo isso dividido por duas vezes o a, que é menos 1. Então eu vou calcular aqui o delta muito rápido aqui, a gente não perder tempo. Delta vai ser igual a b ao quadrado, o b é menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos o 4 que é da fórmula, vezes menos 1 e vezes 5. Delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado. Gente, menos 4 está entre parênteses. Ao quadrado vai dar 16. Menos por menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Logo, delta vai ser igual a 30
e 6. Então eu coloco aqui 36 dentro do delta. Continuando aqui a resolução, da forma de Bhaskara, já substituí tudo que devia ter sido substituído. Então vamos lá. Menos 4 vai dar 4 positivo, mais ou menos raiz de 36, que é 6, tudo isso dividido por menos 2. Então aqui nós vamos ter x igual a 4 mais 6. E x igual a 4 menos 6. Eu vou separar aqui, calcular x1 e calcular o x2, certo? Então, vamos lá. 4 mais 6 sobre menos 2 vai dar igual a 10 dividido por menos 2, que é igual a menos 5. Dividir positivo por negativo, resultado negativo. No x2 nós vamos ter 4 menos 6 dividido por menos 2. 4 menos 6, gente, eu vou ter aqui menos 2 dividido por menos 2. E menos 2 dividido por menos 2, gente, dá 1 positivo, porque menos dividido por menos dá mais. E 2 dividido por 2 dá 1, ok? Então vamos calcular agora, gente, o x do vértice. Deixa eu só colocar aqui as raízes que a gente já descobriu quem são. O x1 deu igual a menos 5 e o x2 deu igual a 1. Muito bem, agora a gente vai descobrir quem são os valores do vértice. Bom, nós vamos ter aqui x vértice. X vértice eu calculo por essa formulazinha aqui. Menos b dividido por 2 vezes a. Então, no x vértice nós vamos ter menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 4 vai dar 4 positivo, dividido por menos 2. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Então, nós temos aqui x vértice igual a menos 2. Vamos descobrir quem é o y vértice. O y vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4 vezes o valor de A. O delta deu 36 positivo, então eu coloco aqui y vértice igual a menos 36 dividido por 4 vezes menos 1. Então nós vamos ter menos 36 dividido por menos 4, que dá 9 positivo. Então eu coloco aqui no y vértice o valor 9. Agora aqui o gráfico. Observe que esse traçado aqui em vermelho é o gráfico da nossa função, certo? E o gráfico intercepta o eixo x, observe, exatamente no ponto em cima do 5 e no ponto em cima do 1. Então aqui nós temos x1 e aqui nós temos x2. E aqui nós temos outro ponto que tem coordenadas. Observe, no eixo x, menos 2 e no eixo y, o 9. Então aqui é o vértice da nossa parábola. E observe que essa parábola ainda intercepta o eixo y no valor 5, que nesse caso é o termo independente. Então o gráfico intercepta o eixo x no x1 e no x2, intercepta o eixo y no termo independente, e tem um outro ponto aqui onde o gráfico faz a curva, que esse ponto é o vértice. Agora observe, essa função ela admite o valor máximo ou o valor mínimo. Essa função ela admite um valor máximo, porque observe que nesse lado aqui do gráfico, os valores em y estão aumentando. Ó. Observe, os valores em y estão aumentando. Quando eu chego nesse determinado ponto, que no y ele é representado pelo 9, a minha parábola começa a mudar de trajetória. Então ela atinge um valor máximo em y e começa a diminuir os valores. Então nesse caso aqui, a nossa função tem um valor máximo. E observe também que tem concavidade para baixo, então o A é menor do que 0. E de fato, o A é menos 1, A é menor que 0. Para finalizar, tem aí um segundo exemplo. Fica como atividade de casa para vocês aí. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu like aí. Deixa aquele likezão gostoso. E até as próximas aulas. Bye, bye.